Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Deus é maravilhoso. Eu quero, assim, parabenizar o pastor, porque hoje é o dia do pastor e eu peço a Deus que Ele continue te concedendo graça, concedendo saúde, te dando sabedoria, para que o Senhor continue conduzindo o rebanho que Ele confiou em tuas mãos, com graça e sabedoria. Parabéns, pastor Gerson. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo o homem, lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte da cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Amém? Podeis assentar, amados. Irmãos, e meditando nesse livro de Atos, estou eu aqui mais uma vez falando de Atos, só coisa boa, Deus é maravilhoso. Então, assim, a partir do capítulo 8, a gente vai ver aqui, falar de Filipe e eunuco. Mas, desde a descida do Espírito Santo, lá em Atos 1:8, desde que aqueles homens que ficaram ali em Jerusalém, esperando que do alto fossem revestidos de poder, desde lá, após a descida do Espírito Santo, a igreja fluía de forma maravilhosa. Os apóstolos iam pregando o evangelho
E a palavra vai dizer que vidas eram acrescentadas no reino de Deus. Alma se rendia quando esta palavra poderosa ela era anunciada. E ia tudo bem, porque todos cheios agora de poder, com ousadia, agora estavam anunciando. Estava então anunciando com poder, porque foram do alto revestidos, e para isso eles foram revestidos, para que pudesse anunciar esse evangelho com poder, com graça, com ousadia. E os tempos foi se passando, e vai dizer que o negócio, assim, o negócio estava tão bom em Jerusalém, que todos esqueceram do porquê receberam essa ordem de ficar em Jerusalém, para que eles fossem revestidos. Então ali estava muito bom, estava sendo pregado, e as almas estavam sendo acrescentadas, o evangelho estava sendo anunciado com graça e vidas. E a palavra vai dizer nos versículos seguintes, capítulo seguinte de Atos, que assim, multidões iam se rendendo ao nome do Senhor Jesus, porque as boas novas estavam sendo anunciadas. Mas só que chegou uma fase, chegou um período em que estava, como que eu posso dizer, estava difícil para os apóstolos, porque eles tinham que dar conta de todos ali, tinham que assistir todo o povo, e eles tinham que ainda continuar na missão do ensinamento da palavra e na oração. Mas chegou um tempo em que foram acrescentadas tantas as almas, tantos foram acrescentados, que eles não estavam dando conta. Então foi necessário levantar ali agora mais 7 homens cheios do Espírito Santo de Deus. E entre esses 7 homens estava ali Estevão, e estava também Filipe. E Estevão começou a pregar o evangelho, começou a anunciar o evangelho, e vidas estavam sendo acrescentadas. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a igreja de Cristo estava tomada desse poder agora para anunciar esse evangelho, e vidas estavam sendo acrescentadas em um número grandioso. E Filipe e Estevão então começa a pregar, mas logo veio a perseguição a Estevão. E a palavra diz que Estevão então foi condenado à morte. Nos versículos seguintes a gente vai ver que ele foi condenado à morte e por apedrejamento. E após a morte de Estevão, inicia-se agora uma grande perseguição. E a palavra de Deus já começa nos falando aqui que a igreja de Cristo não espere chegar a perseguição. Não espere chegar o negócio apertar. Não esperem as coisas começarem a ficar difíceis para entendermos que precisamos sair para anunciar esse evangelho, que precisamos sair para anunciar as boas novas do reino de Deus. E a perseguição então chegou com força, e a palavra de Deus vai nos dizer que Filipe então agora foi para Samaria. Filipe indo para Samaria agora, ele continua pregando com graça, com ousadia, porque os apóstolos impuseram as suas mãos sobre ele, e ele então foi cheio do Espírito Santo de Deus. E com essa ousadia, Filipe continua anunciando esse evangelho, anunciando essa palavra que é poder para a vida daqueles que creem. É poder para a vida daqueles que ouvem essa palavra, que dá crédito a essa palavra que está sendo anunciada, e permite com que o teu coração seja aberto, e essa palavra então ela desce para o teu coração e ela faça morada. Então Filipe continuou ali pregando em Samaria, e pregando com graça. E diz que ali nessa cidade havia um homem por nome Simão Pedro, que
praticava ali atos de feitiçaria, uma espécie de mágica, que estava então embebedando o povo, estava então ali enganando o povo, e o povo estava acreditando que era da parte de Deus. Porém, quando Filipe começou a abrir a tua boca, começou a anunciar ali essa palavra que é a verdade, o povo então creu no que Filipe estava anunciando e se renderam então a Deus, se renderam a Jesus e deram esse passo de fé. E a palavra vai nos dizer mais adiante que até esse homem que se chamava Simão Pedro, que estava ali anunciando uma espécie de feitiçaria ali para dominar a mente do povo, esse homem então vem se render a esse evangelho. E diz que ele seguiu agora Filipe, seguiu para também ajudar, porque os discípulos estavam sendo aumentados, porque a palavra da verdade estava sendo anunciada. Então a gente vai chegar aqui no capítulo 8, versículo 26, ao qual eu li com os irmãos, dizendo, irmãos, que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para uma estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Ou seja, Filipe estava ali agora em Samaria, estava pregando a palavra e estava tudo maravilhoso também, mas ainda esquecendo que Atos 1, Jesus disse a esses homens: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder, para que vocês possam sair para anunciar o evangelho em Jerusalém. Em Jerusalém, vamos lá em Atos 1:8, para ser-me testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, às vezes nós só entendemos que nós temos um chamado da parte de Deus se nós formos chamados para ser enviados para a África, para ser enviado para o Rio de Janeiro, para ser enviado para São Paulo ou para qualquer outro estado desse país. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor que às vezes Jerusalém vai ser somente a tua casa, aonde você vai ter que pregar para os seus, aonde eu e você, nós teremos que anunciar para os nossos primeiros. E às vezes Jerusalém vai ser a nossa casa, e por muitas vezes também a Judeia vai ser apenas a nossa rua, aonde nós temos o compromisso de anunciar para os nossos vizinhos, para aqueles que moram ali ao nosso redor. Por muitas vezes nós não teremos esse chamado para ir para longe. Deus quer que nós anunciemos primeiro perto, onde nós estamos. E por muitas vezes também Samaria será somente o bairro que eu moro, o bairro que você mora. E que nós temos que prestar atenção que essas cidades aqui, ela pode ser, sabe o que, jovem? A escola em que você está. Ela pode ser, sabe o que, igreja? O trabalho que foi aberta essa porta para que você tivesse ali para trabalhar. Às vezes Jerusalém, Judeia e Samaria vai ser os lugares a qual Deus nos plantou, para ali nós podermos ser essa testemunha viva. Às vezes, se você parar para pensar, você pode dizer assim: eu orava tanto, eu pedia tanto para que uma porta de trabalho fosse aberta. E você já parou para imaginar por que Deus te colocou exatamente naquele lugar? Será que nós já paramos para prestar atenção que o trabalho que Deus nos abriu a porta é a Judeia, onde Deus quer que nós sejamos essa testemunha, esse discípulo dele, para abrir a nossa boca, para anunciar esse Jesus, para anunciar esse evangelho?
Você já parou para pensar, jovem, que a escola que você está é um lugar fértil, é um lugar onde você vai se fazer esse missionário para anunciar ali as boas novas do reino do Senhor? Já parou para imaginar que não é à toa que você está na escola A ou na escola B? Não é à toa que nós estamos no emprego tal, no emprego A ou no emprego B, mas é Deus nos dando a possibilidade, a oportunidade, para ali nós anunciarmos as boas novas do reino de Deus. Que a igreja do Senhor venha estar atenta a isso. Quando nós levantamos a nossa mão, quando nós nos alistamos nesse exército, não foi por acaso, foi porque nós levantamos a nossa mão e nós então fizemos ali um compromisso com o Senhor, que a partir desse momento eu vou ser esta carta viva, eu vou ser essa testemunha viva. Fazer parte da família de Deus é muito maravilhoso. Fazer parte dessa família real é esplendoroso, é glorioso, mas cabe sobre mim e sobre a tua vida a importância de nós tomarmos essa posição, de nós tomarmos essa atitude diante de Deus e entender que não fomos chamados à toa, não nos inscrevemos nesse exército à toa, é porque tinha um propósito em nossa vida. Há um propósito na minha e na tua vida. Diante desse chamado, diante dessa rendição ao Senhor Jesus, diante desse passo de fé. Então, irmãos, nós vamos ver que o Espírito, Filipe estava muito bem ali, estava muito bom, estava pregando o Evangelho, vidas estavam sendo anunciadas, vidas estavam se convertendo, vidas estavam se rendendo a Jesus através desta palavra que é poderosa. E então o Espírito envia Filipe para um lugar deserto. O Espírito então agora vai conduzir Filipe para um lugar onde tinha apenas uma alma que estava sedenta de poder entender quem foi aquele que desceu dos céus, que se fez homem, que veio a essa terra, que se despiu da tua glória e se fez homem para habitar entre nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de agora nos aproximarmos de Deus novamente. Havia somente uma alma nessa estrada deserta. E às vezes nós queremos ser levantados, ser chamados para anunciar para multidões, para anunciar para muitos povos. E Deus, Ele quer nos usar para falar desse evangelho apenas para uma pessoa. Hoje, irmãos, eu não oro, as minhas orações hoje a Deus é: Senhor, me apresenta vidas, me apresenta pessoas que estejam necessitando de ouvir a tua palavra. Hoje as minhas orações diante de Deus é clamar ao Senhor para que Ele me apresente famílias, que Ele me apresente aqueles que querem ser alcançados por essa graça e essa misericórdia. E assim Deus fez com Filipe. O Espírito levou Filipe para um lugar onde havia apenas uma alma que estava lendo ali a respeito de Isaías, o que Isaías estava falando, mas não estava entendendo. E algo que me trouxe assim uma curiosidade é que o Espírito envia Filipe para esta rua deserta, esse caminho deserto, e a carruagem está ali com o eunuco em andamento. E o Espírito vai dizer a Filipe assim: corra. Oh Deus. Oh Jesus. O Espírito vai dizer a Filipe: corra. Deus está chamando a igreja santa dele para correr. Tem urgência. Almas têm urgência de ser alcançadas. Deus está nos dizendo hoje, igreja, há uma urgência muito grande. Há um clamor das nações
pedindo por socorro, pedindo para conhecer esse evangelho que salva, pedindo para conhecer esse Jesus que continua sendo o mesmo. Há uma urgência muito grande que a igreja de Cristo possa estar atento a estas palavras nessa noite. Deus, Ele tem urgência. Não dá mais para esperar. Tem almas morrendo, tem almas perecendo, tem almas caminhando a passos largos para a morte eterna e para a perdição eterna. Deus está convocando a igreja viva dele para esse momento de atenção que ele requer uma urgência muito grande. Ele quer que nós corramos para anunciar esse evangelho. Não dá mais tempo para ficar brincando de ser crente. Não temos mais tempo, jovens. Não dá mais para estar na escola camuflados como um crente que está ali escondido. É necessário você dar testemunho de que Cristo reina na tua vida. É necessário aqueles que estão ao nosso redor perceber que nós servimos a Jesus. Você que está no teu trabalho, é necessário aqueles que te rodeiam perceber que você é um servo do Senhor, que você é uma serva do Deus vivo, que você serve a esse Jesus, e que Ele salva, Ele cura, liberta, e que ainda está levando almas para os céus. É necessário nós estarmos atentos a isso. O Espírito Santo diz a Filipe: corra, acompanha essa carruagem e ouve o que ele está dizendo. E Filipe então ouve que aquele homem está ouvindo falar de Jesus, porém sem entender. E ele então pede para que Filipe entre na carruagem e ali te explique a respeito do que ele está lendo. E ele então vai explicar, vai para ele pregar agora essas boas novas do reino do Senhor. Vai dizer para ele a respeito de Jesus. E esse homem então começa a ouvir, e o coração dele, eu creio que estava como o meu e como o seu, no momento que nós ouvimos falar de Jesus Cristo. Estava ardendo, estava queimando, com aquela sede tão grande, que quando eles passam por um lago, um rio, tinha pouca água, mas esse homem diz assim logo para Filipe: ali tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe vai dizer: nada te impede. Se você crer em Jesus, você será batizado. E ele logo de imediato, ele disse: eu creio em Jesus. E então ele foi batizado. Deus está querendo que a igreja viva dele se levante, e se levante com pressa, e entenda que há almas perecendo, que há almas que precisam ser encontradas, que há almas que precisam que esse evangelho seja anunciado para eles, seja anunciado para elas, porque há uma certa urgência. O povo clama, o povo pede, mas será por que nós não estamos conseguindo ver que há pessoas do nosso lado que está clamando por salvação, que está pedindo por salvação? Será que eu e você, nós temos pedido ao Senhor para nos abrir os nossos ouvidos espirituais, para que nós estejamos atentos à voz do Espírito Santo falando ao nosso coração? Será que nós estamos com os nossos olhos espirituais abertos, atentos para enxergar aqueles que estão ao redor,
aqueles que estão precisando que eu seja um canal de bênção para a vida deles, para chegar com uma palavra de cura, com uma palavra de fortalecimento, com uma palavra de vida para anunciar para eles. Será que a igreja de Cristo está atenta, está buscando o suficiente para que o Espírito Santo possa nos despertar ao ponto de que nós estejamos sensíveis para ver e para ouvir aqueles que estão gemendo, aqueles que estão clamando por salvação? Será que a igreja viva do Senhor está atento a esse chamado? Irmãos, missionários não é somente o pastor que saiu de 1.500 quilômetros, 1.600, 1.700 quilômetros e foi enviado aqui para a Bahia para fazer missão. Não, missionários sou eu e é você. Nós somos missionários. Aonde tiver um coração carente, um coração que necessita que essa palavra seja pregada, é terra fértil, é um coração fértil que precisa que essa palavra seja anunciada. Às vezes nós estamos tão distraídos com as coisas seculares, com as coisas secundárias desse mundo, estamos com a nossa mente tão cheia, tão tumultuada, tão atarefada, tão cheia, irmãos, ao ponto que nós não estamos sendo sensíveis à voz do Espírito Santo. Às vezes tem alma que está do nosso lado, que está esperando somente que nós olhemos para o lado, para perceber que ela está precisando ouvir uma palavra de vida da minha boca e da sua boca. Mas por que a igreja de Cristo tem negligenciado tanto? Tem alguns meses que eu tenho comentado com Vinícius, nós precisamos voltar aí para as roças. Vinícius, nós precisamos voltar aí para as roças, Vinícius, porque tem alma que está nesses lugares esperando eu e você, Vinícius, levar uma palavra de vida, Vinícius. Tem almas que estão ali sedento, que precisam que eu e você estejamos ali para anunciar as boas novas do reino de Deus. Irmãos, por algum tempo eu resisti. Por algum tempo eu fiquei paralisada. Eu resisti por um tempo, mas chegou uma hora que não deu mais, irmãos. Não deu mais para esconder. Não dá mais para ficar negando que eu tenho um chamado. Não dá mais para você ficar negando que você tem um chamado, que nós temos um chamado. E um chamado este que tem urgência, que há uma certa urgência para que eu e você possamos anunciar as boas novas do reino de Deus, porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Tem almas perecendo, tem almas que estão morrendo. E preste atenção, que eu e você, nós conhecemos a verdade. E se essas almas vierem a perecer, tenha certeza que o Senhor vai requerer de mim e de você. Tenha certeza que o Senhor vai requerer o sangue dessas pessoas, da minha e da tua mão. Então que nós venhamos levantar hoje, que nós venhamos entender hoje, que não dá para deixar para amanhã, não dá para esperar, não dá para dizer assim, amanhã eu vou. Não dá para dizer assim, amanhã eu falo com fulano, amanhã eu vou na casa de fulano e eu vou lá dizer uma palavra de vida para ele. Não dá para esperar. E na semana passada, antes da irmã Neuza dar início a esse tratamento de semanalmente, ela estava indo ainda mensalmente, e eu disse para ela, irmã Neuza, eu preciso ir na tua casa, eu quero te visitar, eu posso, você pode me receber? Ela disse, minha amada, eu estou naqueles processos
de enjoo, assim, muito enjoada, muito angustiada, e eu não posso receber. Eu falei amém. E ali eu cantei o hino da harpa para ela, pelo telefone. E ali eu li para ela uma palavra de vida. E ali nós conversamos. Eu falei para ela uma palavra de fortalecimento. Ela disse para mim como estava se sentindo. E eu ainda aqui por telefone eu disse: não fica assim, porque esses sentimentos não vai fazer bem para você nesse momento, nesse processo que você está passando. Creia que você está sob os cuidados de Deus. Então eu disse para ela ali alguma coisa, e ela disse: olha, eu vou fazer um tratamento que é semanal, e quando eu voltar eu te falo quando você pode vir. Eu falei amém, mas eu senti essa necessidade de visitar. Irmãos, às vezes o Espírito Santo está falando aos nossos corações, está batendo no nosso coração, está insistindo. Tem alguém que precisa que você vá lá para dizer uma palavra de vida. Tem alguém que está precisando que eu faça uma visita, que você faça uma visita. Preste atenção, não é para ir saber da vida de ninguém, não. É para você ir apenas falar de Jesus, falar desse amor, falar desse cuidado, levar uma palavra de fortalecimento, uma palavra de vida. É somente para isso, orar, cantar ali um hino da harpa. Eu amo cantar hino da harpa, e eu cantava muito para a irmã Maria, antes de Jesus a recolher. Eu cantava muito, eu mandava para ela, ela falava assim: oh, minha irmã, esses hinos agora me deu um ânimo tão grande, me trouxe uma alegria tão grande, obrigado. Então vamos lá, vamos cantar o hino da harpa, vamos lá segurar nas mãos, vamos dizer: ó, Jesus não perdeu o controle sobre a tua vida, você continua sendo assistida. Deus continua te fortalecendo. Somente creia, segura nas mãos dele e continua firme, porque ele tem vitória para ti. Então que nós possamos ser essa ferramenta viva, usada por Deus, nas mãos dele, para poder levar essa palavra que para os que estão lá fora é poder para a salvação da alma deles. É poder. Então que nós não venhamos nos acovardar. É tempo da igreja de Cristo se levantar. É tempo da igreja de Cristo se posicionar. Deus, ele quer usar, ele quer encher. Mas o que eu e você temos feito para isso? Temos buscado? Temos realmente nos entregado? Temos realmente tomado essa atitude de estar diante dele dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Hoje os louvores foram falando sobre eis-me aqui, Senhor, usa-me. E eu ali pensando: Pai, quanto tempo eu me acovardei na tua presença, mas eu estou aqui. E chegou um tempo que eu falei: Pai, eu estou aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Usa-me conforme o teu querer. Chega de resistir. Chega, Senhor, de dizer não. Eu estou aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, onde o Senhor quiser. Aleluia, Jesus. E Deus, ele quer usar, igreja. E Deus, ele quer se manifestar o teu poder através das nossas vidas, para resgatar aqueles que estão lá fora, aqueles que talvez se afastou dos caminhos do Senhor, e por ter se afastado não encontra com força suficiente para voltar. Mas está na hora da igreja santa do Senhor começar a clamar a Deus, começar a pedir ao Senhor com fervor, com entrega, mas é orar. Irmãos, hoje é culto de conscientização missionária, e quando é que nós pensamos em orar, em clamar, em pedir, em interceder só hoje, no culto de conscientização missionária? Não, nós precisamos estar constantemente clamando, intercedendo. Peça a Deus para te fazer uma intercessora. Peça a Deus para te levantar como intercessor. Peça a Deus para te usar como uma ferramenta viva, como Ele quer te usar. Peça a Deus para que você possa sair desse comodismo, para que eu e você possamos sair do lugar. Deus sabe
que nós temos como fazer. Deus sabe que nós podemos fazer. Deus não nos apostou em nós à toa, não. Deus sabe o meu potencial, sabe o teu potencial. Você sabe por quê? Porque quando nós não podemos, Ele pode. Porque quando nós não temos, Ele tem. Porque quando nos falta força, é Ele quem nos dá força. Porque quando estamos caídos, é Ele que nos levanta. Porque quando estamos tristes, é Ele que nos alegra. Então não é nós, não somos nós, é Ele. É tudo dele, é tudo para Ele. É Ele. Então se é força que você quer, Ele tem para te dar. Se é ânimo que você está precisando, Deus tem para te dar. Se está sem nenhum vigor, Ele é aquele que dá vigor àqueles que estão cansados. É Ele que nos levanta. Então pare de ficar pensando que fomos chamados somente para vir aos cultos, para sentar aqui, para se maravilhar com tudo que o Senhor tem feito, e nós vamos para casa e pronto, e chega o outro culto e a gente vem e adora e louva a Deus, mas volta para casa sem essa consciência de que Deus está nos chamando, e é agora, igreja, de que Deus está nos impulsionando a fazer a vontade dEle. Então não resista, não queira negar, jovens, não queira negar. Eu sempre oro para que, ainda que os meus filhos venham negar a Cristo no lugar que eles estão, que a presença do Senhor venha estar em evidência, através dos teus atos, da tua fala, do teu andar, do teu ouvir e do teu falar. Ainda que eles venham negar esse Cristo, eu peço para que a presença do Senhor esteja em evidência, através das ações deles, ainda que eles venham negar. Então está na hora da igreja de Cristo se levantar. Está na hora da igreja de Cristo se posicionar. Porque Deus quer usar, Deus quer enviar, Deus quer fazer. Mas há um bloqueio da nossa parte. De aqui já está bom, Senhor. Aqui já deu, Senhor. Está bom assim, está bom. Em Jerusalém estava muito bom. Todo mundo estava pregando, as almas estavam sendo convertidas, estava se acrescentando ao Evangelho, estava vindo para Jesus, mas havia uma ordem em Atos 1:8: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder. Para quê? Para quê? Para me ser testemunha em Jerusalém, na Judeia e em Samaria, até os confins da terra. Havia uma ordem, e eles haviam esquecido disso. Então foi obrigado vir uma perseguição, para que o povo pudesse acordar, para que eles pudessem se levantar, para que eles pudessem se posicionar, para Deus poder enviar. Mas que a igreja de Cristo hoje não venha esperar que o negócio aperte, que o cinto aperte, que a situação fique difícil, que a guerra venha, que a perseguição chegue, mas que nós venhamos nos posicionar hoje na presença de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu convido a igreja de Cristo a se colocar de pé. A se colocar de pé diante do Senhor, igreja. Se posicione. Tem um louvor que diz assim, Silvan Santos, que diz assim: eu fiquei, durante a semana toda eu estava meditando e eu estava louvando esse louvor. Eu queria até cantar, porém eu não baixei playback. Eu sei que os meninos ali não vai saber o toque, porque precisa ensaiar. E diz assim, ó: os meus pés não são mais meus pés, são teus, Senhor. Ao teu querer
eu os entrego como instrumento de amor. Oh, aleluia, Jesus. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Usa os meus pés e leve a paz de volta ao aflito coração. E usa-me, Senhor. Se os meus pés te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Oh, aleluia, Jesus. Oremos ao Senhor. Você que tem ouvido essa palavra e ela desceu ao teu coração, e ela está fazendo efeito no teu coração. Você que ouviu essa palavra de vida, essa palavra de amor, essa palavra de cuidado, porque é isso que Deus tem pelas nossas vidas, é cuidado. Se você ouviu essa palavra e você quer fazer essa aliança hoje com Cristo, e você quer dizer assim: ó Senhor, eis-me aqui, Jesus, eu me rendo aos teus pés. Chega de dizer não, chega de resistir, Senhor. Eu estou aqui, Jesus, eu estou entregue em tuas mãos. Eu quero fazer essa aliança contigo. Você que a palavra falou ao teu coração agora nessa noite, dê um passo de fé, vem aqui à frente, para que o pastor esteja colocando as tuas mãos sobre a tua vida e orando sobre ti. Você que sentiu no teu coração, envia aqui à frente, para poder receber esse renovo da parte de Deus, receber esse fortalecimento da parte de Deus. Você que sentiu em teu coração em receber da parte do Senhor esse vigor, essa força que você precisa para ir um pouquinho mais além, para ir um pouquinho mais além, para avançar um pouquinho mais. Você que precisa dessa força da parte do Senhor, você que precisa agora receber renovo da parte de Deus, receber esse impulsionamento da parte do Espírito Santo de Deus, porque a igreja viva de Cristo precisa tomar essa decisão, precisa se posicionar diante de Deus, precisa se colocar diante de Deus, para que o Senhor possa enchê-los, para que o Senhor possa fazer diferença na tua vida, para que o Senhor possa capacitar-te para poder te enviar. Se você precisa ser cheio dessa autoridade e dessa ousadia no Espírito Santo de Deus, para fazer a obra de Deus, os céus têm para te dar nessa noite. Deus tem para te dar nessa noite. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos para encher aquele que precisa ser cheio. O céu se abriu nessa noite sobre essa igreja. Os céus estão abertos nessa noite sobre essa igreja. Receba da parte de Deus esse impulsionamento. Receba esse revestimento da parte do Senhor, para que você seja ousado na presença de Deus, para anunciar esse evangelho que não tem mais tempo para esperar. Não há mais tempo para esperar, para sairmos e anunciar as boas novas do reino do Senhor. Almas morrendo, almas perecendo, e nós precisamos tomar essa atitude diante de Deus. Senhor, que o Senhor possa nessa noite, Jesus, tomar as nossas vidas em tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, fazer agora, Senhor, com que nós sejamos esse instrumento vivo nas tuas mãos, usados por ti, Senhor, para fazer a tua vontade. Ó Deus,
Deus, eis-me aqui, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como essa ferramenta, com essa carta viva nas Tuas mãos, para ser usado com poder e glória, com ousadia, para anunciar o Teu Evangelho. Ó Deus Santo, aqui estamos nós, Senhor, clamando, ó Pai, clamando por Ti, Senhor, clamando, Jesus, para que o Senhor venha fazer a diferença em nossas vidas, onde quer que nós formos, por onde nós andarmos, que as Tuas mãos poderosas estejam sobre nossas vidas, nos impulsionando a fazer a Tua vontade, porque nós não sabemos, Pai, como fazer, mas o Senhor sabe como impulsionar a Tua igreja viva. Que nessa noite nós possamos estar disponível para o Senhor usar de forma poderosa, de forma grandiosa. Aleluia, aleluia. Irmãos, faz favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você quer dar esse passo de fé para o Senhor nessa noite? Você quer se render ao Senhor nessa noite e confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida? Deus Santo, Deus é bom. Enche, Senhor, da Tua graça. Senhor, capacita ele. Senhor, meu Deus, capacita ele, Senhor, e que ele possa, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para essa família, Senhor, que não entende o porquê veio para essa cidade, mas o Senhor, meu Deus, tem os seus planos, os seus projetos, Senhor, e começa a efetuar todos os teus propósitos sobre a vida da irmã Cristiane, sobre a vida do Alberto, Senhor, e também, Senhor, meu Deus, o seu filhinho, para a glória do teu nome, é que nós louvamos e adoramos, ó Pai, por este milagre sobre a vida do teu filho, em nome de Jesus, em nome. Se a minha voz te serve, usa-me. Aleluia. Eu agradeço assim a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, irmãos, em nome de Jesus.